Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Eu quero lamentar a verdade, a felicidade em sua extensão. Encontrar o gênio em sua fonte e atravessar a ponte dessa doce ilusão. Quero sim, quero que meu amanhã seja hoje bem melhor, uma juventude sã, com apuro ao redor. Quero sim, quero que meu amanhã seja hoje bem melhor, uma juventude sã, com apuro ao redor. E o nosso povo, quero o nosso povo bem nutrido, um país desenvolvido, quero paz e moradia. Chega de ganhar tão pouco, chega de sufoco e de covardia. Quero me formar bem informado, e meu filho bem letrado, ser um grande bacharel. Se por acaso alguma dor, que o doutor seja doutor, e não passe por pedel. Eu sou a tempestade, é tempo de bonança, dona liberdade, chegou junto com a esperança. Vem meu bem, vem meu bem, sente o meu astral, que legal. Hoje estou cheio de desejo, quero te cobrir de beijos, etc e tal. Vem meu bem, vem meu bem, sente o meu astral, que legal. Hoje estou cheio de desejo, quero te cobrir de beijos, etc e tal. Eu quero lamentar a verdade, a felicidade em sua intenção. Encontrar o gênio em sua fonte e atravessar a ponte, essa doce ilusão. Quero sim, quero que meu amanhã seja hoje bem melhor, uma juventude sã, com apuro ao redor. Quero sim, quero que meu amanhã seja hoje bem melhor, uma juventude sã, com apuro ao redor. E o nosso povo, quero o nosso povo bem nutrido, um país desenvolvido, quero paz e moradia. Quero me formar bem informado, e meu filho bem letrado, ser um grande bacharel. E aí? Se por acaso alguma dor, que o doutor seja doutor, e não passe por pedel. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Congonhas, servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas. Um grande abraço a todos os nossos colegas servidores que prestam serviço aí aos finais de semana. Hoje estamos aqui com o Roberto, o Chininho, o Elias, o nosso assessor sindical, e o Wilson, que vai nos acompanhar durante toda a programação. Uma boa tarde ao Roberto. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Chininha. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Wilson ali na técnica. Boa tarde aos nossos servidores ativos e inativos, aos nossos pensionistas e toda aquela população congonhense que tem nos permitido penetrar em seus lares através das ondas da Rádio Congonhas AM 1020. Chininha. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Elias. E a todos os ouvintes, a todos os servidores, amigos aí. Boa tarde a todos os servidores ativos e inativos e a todos que nos ouvem nesse momento em suas casas. Roberto, a portaria que o prefeito abaixou esses dias ainda traz, né, alguns questionamentos aí para servidores de carreira, no que tange aí a férias prêmio, o próprio abono pecuniário, que o próprio estatuto nosso lá fala que é facultado ao servidor, né, está vendendo ou gozando, mas é uma abertura na lei também, que a gente conversou com quem foi lá, que traz o entendimento que você não pode ser forçado a vender os 10 dias, mas o pessoal está entendendo que eles estão optando ou gozá-los, né, em casa ou vender aí ao município. Então essa semana
É lógico que nós já enviamos um comunicado aí à administração, até para a gente sentar, para estar rediscutindo, né, alguns pontos ali que atingiu direto aí o servidor de carreira e pontualizar realmente aquilo que está vindo com um gasto exorbitante aí na folha de pagamento, mas olhando aí inter por inter, aquilo que é gasto realmente aí com o pessoal. E a gente tem comentado aqui no programa que a coisa ela tem se tornado cíclica, né? A gente já viu esses atos acontecer ano após ano, e a gente tem que realmente trabalhar diferente, porque nós conversando aí direto com os servidores, eles têm aquela razão naquilo que se é programado para estar recebendo as férias prêmio no que tange, ou para estar fazendo algo diferente aí dentro aí da sua vida. E haja visto principalmente aqueles servidores que têm o seu cargo aí ligado ao ensino fundamental, que já leva um prejuízo aí na carreira, que a mudança de padrão é de 2%, não é igual o ensino médio é superior, e a carreira ali eu entendo que é de um salário que aquilo que é benefício, que é previsto em estatuto na época, cumprindo tudo aquilo ali que tem que cumprir, assiduidade, com relação também aí aos atestados, as pessoas cumprindo, eu entendo que tem que receber. Então isso nós vamos estar levando aí à administração e ao executivo para ver se tem um outro jeito de estar trabalhando, para que não fique tanto tempo, esses 180 dias aí o pessoal deriva, e esperando para ver se a receita melhora, para ver se daqui a 6 meses vai estar podendo fazer aí o seu requerimento. O Tico comentou muito bem, o Roberto. Eu acho que pegou muita gente de surpresa, né? É uma portaria que aquele servidor esperando suas férias prêmio o tempo todo, aí a hora que chega, aí acontece uma situação dessa mesmo, um abono pecuniário, a venda de 10 dias, as pessoas às vezes vendem contando com aquele dinheiro e pegou muita gente de surpresa. É uma coisa que tinha que tentar ter feito esse planejamento antes. Sempre acontece esse tipo de coisa, estoura sempre naqueles servidores de carreira mais Chico, eu entendo o posicionamento o posicionamento de vocês dois, que é o posicionamento do sindicato, né? Que nós temos o dever de ofício de estar aí defendendo os interesses do servidor, mas o que eu queria colocar para vocês, né, e para todos os servidores, é que infelizmente, né, a gente espera, né, que pelo menos possa colher aí da administração o percentual de economia que ele está vislumbrando com relação a essa portaria 194. Entendo eu que outras medidas poderiam ser tomadas para você fazer o ajuste aí do segundo quadrimestre, né? Porque considerando que no primeiro quadrimestre do ano, janeiro, fevereiro, março e abril, ele explodiu aí o percentual de gasto com folha, que seria no máximo 54%, e ele chegou aí 54% nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses ele está batendo aí na carreira de quase 56%. Então, na verdade, entendo que ele deveria ter tomado outras medidas. Mas, por outro lado, o ordenador da despesa é ele. Ele é quem tem o poder da caneta. Então, teoricamente, não adianta, e você se lembra muito bem que a gente discutiu que tinha muita gordura para se tirar em outros setores, mas ele não quer tirar, porque, infelizmente, os ordenadores da despesa, aquelas pessoas que nós escolhemos para fazer o gerenciamento do município da melhor maneira possível, muitas vezes está imbuído mais da avaliação política do processo como um todo do que da avaliação técnica. Porque qualquer outro cidadão que estivesse focado no lado técnico do município, ele ia exatamente tirar aquelas gorduras que podem ser tiradas sem um grande prejuízo aí dos próprios servidores. E considerando que o município de Congonhas
tem uma receita, eu sempre digo, o problema nosso não é receita, o problema do município de Congonhas, a receita é muito boa. Nós estamos com a receita corrente líquida média com aproximadamente 27 milhões de reais. Então é uma receita invejável para qualquer cidade aí, para qualquer um aí para a grande maioria dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Só que o nosso problema, eu sempre falo aqui, que o nosso problema, o problema da prefeitura, não só da prefeitura de Congonhas, é o problema do estado do Rio de Janeiro, é o problema do estado de Minas Gerais, é o problema da grande maioria das cidades por esse Brasil afora, são as despesas. Nós estamos hoje, né, Tico, nós sabemos que nós acompanhamos isso mês a mês, né, dia a dia, vamos dizer assim, todo esse processo, e eu acompanho isso, para você ter ideia, Tico, desde 1988, que a gente vem acompanhando isso. Então, o que acontece? Nós estamos hoje com um gasto na prefeitura muito elevado. Nós estamos, pra você ter ideia, com a folha de pagamento média na prefeitura de mais de 15 milhões de reais. Não tem... matematicamente fica muito difícil de você resolver esse tipo de problema se medidas, vamos dizer assim, técnicas, no intuito aí de resolver esse problema, não forem tomadas. E o problema maior é que a lei de responsabilidade determina lá no seu artigo 19, 20, 21, 22, 23, né, que quando você estoura o quadrimestre em que você está, considerando os 12 últimos meses aí, mais de 54%, você tem por obrigação, né, por determinação legal, que reduzir 30% do quadrimestre seguinte. No mínimo 30%. E 30% do quadrimestre seguinte significa um valor relativamente, não muito alto, mas um valor significativo. Entendo eu que esse mês de junho nós não teremos muitos problemas com relação a esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós temos aí o aporte do IPTU. E o IPTU no município de Congonhas, se vocês levantarem e acompanharem os últimos anos, ele está variando na faixa aí entre 8 a 10 milhões de reais. Então, como ele também pode ser pago parceladamente, provavelmente mais de 5 milhões de reais pode adentrar nos cofres da prefeitura no mês de junho. Então, dá realmente uma folgazinha. Isso significa o quê? Significa que a receita corrente líquida média vai subir um pouco. E isso é bom para todos nós, bom para o servidor, bom para o prefeito. Mas o problema nosso é que, a persistir a situação atual do município, a persistir o gasto, vamos dizer assim, da prefeitura, porque todos nós sabemos, Chico, por mais leigo que as pessoas sejam, nós sabemos que o crescimento vegetativo da folha de pagamento da prefeitura tira em torno de 10%. Isso todo mundo sabe. Então, o que acontece? Bom para nós? Ótimo para nós. Porque se não fosse esse crescimento vegetativo, provavelmente mais de 90% dos servidores públicos municipais estavam ganhando um salário mínimo. Então, na verdade, isso é bom para nós. Mas, por outro lado, nós também, nós servidores, e aí não só servidores ativos, inativos. Bom, inativo não, porque inativo não tem jeito de, como diz até o saláriozinho dele e pronto. Mas ele também acaba sendo prejudicado. Então, mas na verdade é que nós, servidores, de uma maneira geral, tanto faz o comissionado puro, como o contratado, como o efetivo, a gente também tem que estar muito preocupado com relação à situação da prefeitura em si e começar todos nós, de uma maneira geral também, a cobrar do executivo uma situação que não nos prejudique, principalmente o servidor efetivo. O problema é que, infelizmente, quando você também chama as pessoas para poder discutir, para poder questionar, você muitas vezes fica, vamos dizer assim, tem um anteparo muito grande na frente, que é um grande número de servidores comissionado puro que não tem interesse nenhum que aconteça isso, que são pessoas que não têm vínculo nenhum com o município, a não ser até 2020, né, até quando você terminar o mandato. Então fica muito difícil da gente resolver esse problema. Mas eu entendo, Tico, que nós precisamos sim, em função dessa portaria baixada, em função das consequências que a portaria vai nos trazer, e aí nós vamos acompanhar já agora no final do mês de junho, né, o que aconteceu de positivo, o que se precisa mexer, se não precisa mexer, para que a gente possa realmente estar sentado com o executivo e mostrando para ele, a exemplo do que a gente sempre tem feito nas nossas reuniões, nas nossas reivindicações, que é cobrar do executivo uma maior austeridade, principalmente com relação à hora besta, com relação, o Chininha coloca muito bem aqui também, com relação às comissões remuneradas.
Porque muitas vezes você tem gente que nas comissões, e eu não quero, vamos dizer assim, eu não quero citar nome de ninguém aqui, mas muitas vezes você tem pessoas nas comissões remuneradas só para receber a comissão. São pessoas que não somam nada nas comissões. Então isso tudo, eu disse também, você se lembra muito bem, Chico, que lá atrás a gente colocou para o prefeito que quando fosse liberar as horas extras, se as pessoas estivessem fazendo muita hora extra, que tomasse cuidado com os servidores apostilados, que o servidor apostilado tem uma hora muito grande, por quê? Porque o apostilamento dele é em função do artigo 65 da antiga lei 1892, incorporar o vencimento. Se incorpora ao vencimento, a hora extra dele fica muito alta. Então você vê que tem servidores apostilados aí que faz um tiquinho de hora extra e recebe 15 mil, 20 mil reais. Porque o vencimento deles é muito alto, em detrimento lá do artigo 65 da lei do antigo estatuto. E tem que ser assim, a lei tem que ser respeitada, não tem dúvida. O que precisa aí é um gerenciamento um pouco mais austero com relação a esse tipo de coisa, e isso nós colocamos, inclusive, para o secretário de Planejamento, e ele nos disse lá na mesa, juntamente com o prefeito, que ele ia tomar essas providências para que isso não acontecesse. E a gente viu acontecendo e que continua acontecendo. Então esse gerenciamento é que nós temos que cobrar do executivo para que os servidores, principalmente os servidores, os pequenininhos, né? Aqueles servidores que recebem aí um valor de férias-prêmio, por exemplo, aí 4, 5, 6, 8, 10 mil reais, não sejam prejudicados. Porque nós temos servidor na prefeitura que se você somar as férias-prêmio dele, no ano que ele recebe, se ele receber o prêmio incentivo, ele recebe aí mais de 100 mil reais, quer dizer, um valor muito alto. Então, na realidade, o que acontece? Precisamos sentar com o prefeito, de repente, para equacionar novamente esse problema das férias-prêmio, e nesse período aí a gente até sugeriu ao prefeito que ao invés de pagar os 100% das férias-prêmio, que estabeleça um limite, que seja 8 ou 10 mil, ou 5 mil, ou 6 mil reais, aquilo que o município possa realmente disponibilizar, e pagar para todo mundo esse valor e ficar devendo o resto. Para aquelas pessoas que ganham muito, sem problema nenhum, não tem problema nenhum, não tem o recurso, não pode pagar. E aí você acaba diluindo, diminuindo e fazendo um equilíbrio maior, principalmente com aqueles pequenininhos que estavam aí contando com as férias-prêmio, muitas vezes para pagar uma dívida, para poder azulejar o banheiro, para poder arrumar um telhado, para poder comprar o caderno, o livro da criança, esse troço todo. Tem mesmo uns 10 dias, né, Roberto? Nas férias. Com relação aos 10 dias, ô Chininha, eu concordo com você, ele está no estatuto. Ele é um direito do servidor, porque se está lá é direito, não é opcional, não. Ele é um direito, nós sabemos disso, que quando nós colocamos isso no estatuto, nós colocamos que essa opção seria do servidor, ela não é do administrador. Agora, eu também entendo que se o administrador tomar todas as medidas para tirar todas as gorduras e ainda não der para resolver o problema, ele vai precisar, não tenha dúvida de que ele vai precisar uma cooperação, uma colaboração dos servidores de uma maneira geral. E ninguém se furtará a ajudar e a colaborar com a administração se todos nós entendemos que a coisa está feita tudo certinha, tudo bonitinha, sem problema nenhum. Todos nós vamos dar a nossa contribuição, né? Sem problema nenhum. Mas para isso a gente precisa reunir com a administração, porque o que acontece? Como as pessoas que estão hoje gerenciando o município de uma maneira geral são a sua grande maioria pessoas muito mais focadas no lado político do que no lado técnico, essas coisas estão acontecendo e essas coisas acabam sendo ruins, principalmente para os servidores efetivos, para todos os servidores de uma maneira geral, inclusive os servidores inativos também, que por sua vez já não tem mais adicional, já não tem mais nada em termos de carreira, e acabam tendo às vezes os seus vencimentos, os seus proventos dilapidados em função do mau gerenciamento aí dos servidores ativos e do recurso, né, da própria prefeitura em si. Então você tem razão, eu acho que a gente precisa marcar uma reunião com o executivo, inclusive ele nos passar e a gente cobrar do executivo também já o levantamento aí dessas medidas que foram tomadas, o que isso vai representar de positivo aí para a prefeitura, e o que eu penso, Tico, e salvo melhor juízo, está aí inclusive o advogado aqui do nosso lado, o doutor Elias, que o problema nosso hoje não é o recurso no caixa da prefeitura, são os recursos que podem ser disponibilizados para a folha de pagamento. O caixa da prefeitura hoje poderia ter 100 milhões de reais no caixa da prefeitura, não teria problema nenhum. Ele não poderia gastar
com o pessoal, que é o percentual de gasto com o pessoal já explodiu o limite determinado pela lei de responsabilidade fiscal. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa de avaliar isso com o Executivo para ver o que fez de economia dessa receita corrente líquida, né, que estabelece aí o percentual de gasto com o pessoal, para a gente ver o que pode ser feito, né, qual a medida que pode ser tomada, qual outra medida que pode ser tomada, para que a gente possa realmente estabelecer aí uma rotina de pagamento, muitas vezes, de direitos dos servidores, que, vamos dizer assim, mesmo que sejam parcelados ou que sejam limitados a um valor, como eu coloquei aqui agora, de repente que seja R$10 mil no máximo de férias-prêmio, que possamos atender a grande maioria dos servidores, né? E aqueles que ganham férias-prêmio de 40, 50, 60, 80 mil, não vai também se sentir prejudicado por ter recebido só 10, né? Pode aguardar sem problema nenhum. Então, eu acho que esse é o caminho. Isso nós estamos falando das férias-prêmio. E a mesma coisa acontece também aí com o pagamento aí dos 10% aí, daquele direito que o servidor tem de fazer a venda dos seus 10 dias, porque na realidade se está no estatuto, é um direito dele, né? Não é opcional. Então agora, as férias-prêmios a gente sabe também que se você não tem dinheiro no caixa, se a prefeitura não tem condição de pagar todo mundo, ela pode realmente fazer aí essas manobras sem problema nenhum, inclusive com a aquiescência do próprio servidor, porque é que eu falo, se a situação está bonitinha, certinho, a gente vê que as gordurinhas não existem. Eu acho que ninguém vai se furtar a colaborar com a prefeitura. Ninguém vai se furtar a colaborar com a administração. Mas que a coisa seja justa, não seja aí decisão política, porque política muitas vezes você vai beneficiar um pequeno número de pessoas, né? Que muitas vezes são seus apadrinhados, e prejudicar a grande maioria dos servidores. Roberto, é isso aí que a administração, no caso, teria que sentar com o sindicato, né, antes de só chamar a gente para comunicar o que foi feito, não chamou o sindicato hora nenhuma, que essa que é a razão, e aproveitando também que, infelizmente, né, quando as pessoas usam as coisas por bem, tranquilo, a gente está aqui para responder e a gente está aqui para falar a verdade. Existe também no meio do próprio servidor, né, a gente não cansa de falar aqui que esse ano é um ano eleitoral, né, um ano que não só os servidores do município vão tomar decisão para escolher novos representantes, mas vão tomar essas decisões também internamente, que é um ano eleitoral para o sindicato, e algumas pessoas que a gente sabe que a razão delas é promover política, às vezes até pior da que já existe, infelizmente é dessa maneira, se aproveita do momento para fofocar com um, fofocar com o outro, e a rede social é aquilo que a gente fala. Quando ela é usada por bem, a gente não quer privar ninguém de liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão, ela tem que ter uma verdade, e começa a colocar coisas aí infundidas. É aquilo que a gente fala aqui, eu tenho certeza que muitos não vão entender, mas quem recebe vai entender que é os danados dos adicionais de caráter permanente, mazelas que foi criada aí no passado e que hoje vai dificultar, não é a nossa diretoria, são várias diretorias aí para a frente aí no sindicato, é de trazer esse equilíbrio social aí hoje para a vida do servidor efetivo no município. Então isso tem que ser discutido com quem conhece e sabe dessas mazelas, para a gente tentar trazer esse equilíbrio. O prêmio incentivo mesmo, né? Ele não, Tico, por que não foi tomada nenhuma medida quanto ao prêmio incentivo? Será que é porque os cargos comissionados também recebem? Aí fica difícil da gente responder, né? Uma coisa que não foi discutida com o sindicato hora nenhuma, né? E peça ao servidor, aos 900 associados mais ou menos que nós temos hoje, não deixe que essas pessoas que já estiveram à frente do sindicato tiveram a oportunidade de fazer diferente, que hoje vem cantar de galo, que largou a diretoria do sindicato para exercer cargo comissionado, ou que larga para exercer hoje, ainda que nós temos servidor assim, essas pessoas colocar polêmica na cabeça de vocês, não. Porque se quer alguém que defende, tem que ser aquela pessoa que realmente quer a coletividade.
Não é trazer bagagem de partido político nas costas e discutir isso como política sindical. Porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Enquanto não mudar esse jeito da política. Eles falaram que mexeu, mas mexeu para inglês ver. Não mexeu para prejudicar quem já está no poder, não. Quem tiver ainda mando e poder de capital para fazer diferença, infelizmente vai fazer. E tem uns grupinhos, que é os grupos que conhecem mesmo, conhecem bem mais do que todo mundo, gente, que é o sindicato. Olha bem, esse ano é ano de política sindical e eu espero aí mais uns 2, se de repente essas pessoas tiverem isso na urna, que eu acho que não vai ter. Porque hoje quem está no sindicato conhece muito bem e os sócios do sindicato também conhecem. Daqui 2 anos eu quero ver se vai transformar água em vinho, porque não vai fazer isso, porque a gente já colocou aqui que os números é matemático, né? Vamos colocar aqui basicamente em 100 mil, considerando aquilo que pode gastar com despesas pessoais. Vamos colocar 54%, 54 mil. Então vai sobrar 46 mil aí, nesses 100 mil, só para ser mais básico, para fazer saneamento básico, para fazer obras no município, e isso fica inviável. Agora, recentemente, foi criado um projeto de lei que nós sabemos que esse dinheiro vai para a associação hospitalar para pagar a folha de funcionário também. Então, quer dizer, entra com mais despesa pessoal. É isso que nós estamos colocando aqui. E ainda tem os terceiros no município, né, que são pagos para fazer aí serviço daquelas pessoas que concursaram na prefeitura e que não faz essa função hoje, para receber duplicadamente também aí no município. Aí mesmo nós falamos dessa receita invejável que existe no município de Congonhas, que muitos outros municípios queriam ter elas também. Você acaba gastando 2/3 com despesa de pessoal e 1/3 para atender a população toda. Então essa conta não fecha e não vai fechar nunca. Aí quando vai fazer alguma coisa para às vezes conter e obedecer uma lei que vem lá da União, que é a lei de responsabilidade fiscal, aí aquelas pessoas que não tem nada a ver, que está trabalhando no município, é que acaba sofrendo aí as consequências. Então, aí não pode. E quero viver para ver. Né, um sindicato que conseguiu tantas coisas igual nós conseguimos, através de sacrifício. Eu pago para ver essas pessoas que estão aí tentando fazer alguma coisa, que a gente sabe muito bem o que elas querem, e lá na frente nós vamos poder responder, se caso elas tiverem êxito, de às vezes abandonar o sindicato, deixar ele em deriva para exercer cargos comissionados, igual existiu no passado. Eles não vão falar isso aí de mim porque eu cumpri. Estou cumprindo e vou cumprir a minha função ainda como sindicalista, que às vezes a gente fala aqui que a gente discorda de alguns discursos, né, para inflamar a massa e que lá na frente não dá resultado nenhum. Ô Tico, eu vou pegar um gancho na sua fala aí e dar um exemplo prático, uma coisa que aconteceu conosco no governo passado. Você se lembra muito bem que nós éramos candidatos a chapa do Sindicom. O prefeito da época, se me fala a memória, era Walter Pereira Monteiro. E eu me lembro muito bem que juntou um bando de gente, administração, aquele professor, porque não queríamos que nós continuássemos no sindicato naquela época. E foi trocar e nós perdemos as eleições. Você se lembra muito bem que nós perdemos as eleições e ficamos afastados do sindicato em termos legais, porque nós continuamos ajudando, continuamos vindo aqui no programa, continuamos dando a nossa cooperação. Mas veja só o que aconteceu naquela época. A progressão de todos os servidores, ensino médio, superior, ensino fundamental, era de 5%. E naquela época, para corrigir uma deficiência salarial, porque a grande maioria tinha um grande número de pessoas recebendo menos que um salário mínimo, a administração da época, aí com a conivência do sindicato, teoricamente, porque se o sindicato tivesse brigado, provavelmente não teria acontecido. O ensino fundamental passou a ter uma progressão de 3%, ou seja, tirou-se do próprio servidor para resolver o problema do servidor. Ganhava 5%, agora eu pago 2%, e esses 3% que sobrou, eu coloco
para resolver o problema deles. E pego os demais servidores, com uma inflação de 6, se não me fala mal, 6, 7, dou 3% também, que eu pego o recurso e resolvo o problema dos outros. Ou seja, eu não tiro do caixa da prefeitura, eu tiro dos próprios servidores para resolver o problema. Então isso aconteceu e infelizmente, infelizmente, nós temos servidores do município de Congonhas que até hoje não sabem que a progressão dele é 2%. E que a progressão do ensino médio superior é 5%. Tem servidor que pouco tempo queimou comigo que a progressão dele era 5% por cada 2 anos trabalhando, por cada padrão. E eu disse, meu filho, você ensino fundamental, você não, então me dá o seu contra-cheque aí. Mostrei para ele, eu não sabia disso. Quer dizer, são coisas que foram feitas e isso é o exemplo prático. E isso pode acontecer com um sindicato fraco, com um sindicato sem conhecimento, com um sindicato que vislumbra única e exclusivamente a situação política. Então, eu estou acabando de dizer aí, pegando um gancho nessa fala sua, exatamente daquilo que ocorreu com o nosso pessoal, com os nossos servidores efetivos do ensino fundamental na prefeitura, que era um grande número, são um grande número de servidores. Vão carregar esse prejuízo e nós já tentamos, inclusive, resolver isso. E na situação atual é quase que impossível de resolver. Para resolver isso você precisa tirar as gorduras, e tirar as gorduras significa administrador técnico e não político. E isso a gente precisa torcer para que amanhã ou depois a gente possa ter no comando da prefeitura uma pessoa técnica que realmente... Porque, Tico, a prefeitura de Congonhas, ela tem uma gordura tão grande no aspecto de pessoal de uma maneira geral, que se quiser resolver o problema, com 3, 4 meses o problema está resolvido. Mas infelizmente depende da vontade política. E infelizmente, quando o administrador chega no cargo, e a grande maioria por esse Brasil afora, talvez você encontre aí 0, qualquer coisa por cento aí de diferente. São pessoas que focam muito mais no lado político, por exemplo, que você está vendo em Brasília agora. Então, em conclusão, para se resolver o problema, precisaria de um administrador técnico. Como um administrador técnico vai ser muito difícil entrar na prefeitura, porque elas vão focar muito mais no lado político, significa que você tem que ter um sindicato forte. E forte, não um sindicato forte em termos financeiros, não. Um sindicato forte em termos de conhecimento, em termos de defesa dos interesses do servidor, dos direitos do servidor. E se você não tiver, você vai perder tudo isso. E depois, Chico, se perder, recuperar jamais. Então, Roberto, é isso que a gente comenta aqui e fala, que a administração, o que ela tem previsto? Porque se eu já tenho um quadro, né, que ele me permite, um número exorbitante, nós sabemos, né, que o quadro de efetivo da prefeitura, quase 2.000 funcionários de carreira, você tem que buscar qualificação, você tem que buscar dar responsabilidade para essas pessoas. E como você entrou pela porta da frente, que é isso que nós temos que fazer aqui, às vezes se a pessoa pegar para fazer um serviço diferenciado com mais responsabilidade, é lógico que esse servidor de carreira você vai pagar ele sim por esse serviço responsável que ele está fazendo. É mais do que justo pagar, mas é isso que tem que se criar. Não é ter cargo comissionado, que às vezes é o efetivo que vai continuar trabalhando, e o cargo, infelizmente, nós temos muita gente que trabalha e às vezes a gente tem aquelas que vêm para receber, existe, infelizmente a gente tem que falar, como temos servidores de carreira, a verdade é essa. E com o número não brinca, senão não fecha. A gente acabou de falar aqui. E o que a gente está falando é os gastos do relatório de gestão fiscal do município. Então não adianta eu estar aqui hoje tentando enganar a plateia e eu enxergando atrás de montanha, que é o que a maioria faz. Infelizmente é o que a maioria faz. Por isso que nós chamamos para o debate aqui, chamamos qualquer um que venha falar mal de um diretor do sindicato, a chapa, que a gente está à frente, vem para cá por rádio discutir com nós, velho. Vem para cá. Vamos ver esse artista que vai vir, que a maioria leva vantagem na própria carreira pessoal. Então é isso que nós queremos. Nós não queremos estar aqui falando de A, B ou C, porque sempre eu falo aqui, eu não estou aqui para discutir salário de ninguém. Mas se vir falar de justiça pessoal, levando a vantagem pessoal só para si, isso nós não podemos concordar. Você tem que trabalhar coletivamente. No dia que vier para discutir coisas coletivas,
coisas de direito de servidor, tem o tico na frente da prefeitura, tem o tico em tudo enquanto é lugar. Mas isso vocês não vêm conversar comigo não, porque onde eles estudou eu fui expulso. Né? Eu aprendi com a gente que sabia. Então é por isso que a gente chega aqui e fala hoje. Igual, por exemplo, respeito muitos procuradores do município, gosto muito deles e a gente tem notícia que é um dos mais competentes que existe aqui na região. Mas só que, não, gente, lei tá aqui, a gente tem dúvida, a gente sabatina, a gente pergunta, a gente quer cobrar aquilo que é certo, né? Então não vem aqui inventar. Na época eu já tive a oportunidade de fazer, eu não fiz coisa nenhuma, acabei olhando só o meu lado e de repente dá um de rei no meio de servidor e falar que é a última Coca-Cola do deserto que vai resolver problema não, resolve aqui, ó, dentro disso que está chegando no município hoje e com esses gastos aí. Porque se eu posso gastar 54, eu estou gastando 55, 56, então há algo de errado. No reino da dinastia aí, ué, tá errado, não é diretor do sindicato que está errado, não. A gente vai lá para cobrar. É um aumento de cartão alimentação, é um aumento no salário básico do servidor, mas não é um aumento naquelas mazelas aí do dia a dia. O que a gente mais vê é que aquelas pessoas que mais levaram vantagem com outros governos reclamar. Então não é por aí. Você quer resolver o problema do servidor de carreira, vão resolver. Tem muito carro comissionado na prefeitura, que se dê a oportunidade do servidor de carreira se qualificar mais e exercer aí o serviço. Que até hoje eu sempre vejo falar em cargos comissionados, mas ninguém resolve o problema. Sempre estão aí e vão continuar. Por isso que eu estou falando, eu quero viver para ver com as próximas administrações, os cargos vão continuar do mesmo jeito, porque não vai chegar um corajoso. A coisa é muito mais técnica do que política hoje para o nosso município, porque problema de arrecadação de receita, isso aí não tem não, porque se a gente for calcular nos últimos 12 meses, gente, é mais de 1 milhão por dia. Isso é um prêmio de Mega Sena. Isso aí é entre tantos no Brasil que aposta em um prêmio que vai ganhar aí alguns milhões. Só que o nosso município, graças a Deus, tomara que continue assim, é um município muito bem alicerçado. Então é por isso que tem que sentar, conversar com a entidade de classe e trazer assim uma coisa que a gente possa chegar no meio do servidor e conversar e saber que a gente sempre vai continuar falando a verdade, porque do jeito que está, aí não dá para continuar. Agora eu peço ao servidor muito cuidado com aquelas pessoas que posam de santos, procure aí estudar a sua vida para ver se realmente elas podem estar à frente do sindicato representando vocês, não. Não é que nós hoje somos santos também, não, porque santo a gente sabe que só existe um, mas que a gente tem trabalhado para reverter a situação, aí sim. E temos que comprovar que o nosso trabalho dentro do sindicato é para resolver a situação do servidor de carreira. Bastante tempo nós estamos aqui no sindicato, bastante luta. Por exemplo, a administração não tem facilitado a vida do sindicato. Tudo hoje que se quer para o servidor tem que ser via judicial. Via judicial às vezes demora muito. As coisas não acontecem. Às vezes uma coisa simples que poderia se resolver para o servidor que ganha menos, não se resolve. Entretanto, como a gente tem dito, tem uns ganhando muito e os muitos ganhando pouco. Isso é uma situação que o sindicato vem lutando dia a dia. E nós estamos falando de uma diretoria, não é antecipando nada, mas é uma diretoria que conhece da legislação, é uma diretoria aberta, todo mundo pode vir no sindicato, vir na rádio, todo dia tem esse comentário. O que a gente quer, na verdade, é que agrega mais pessoas nessa luta. Eu vou dar um exemplo para fazer uma analogia com a greve dos caminhoneiros. Fizeram a greve dos caminhoneiros, soltaram uma tabela. Ontem, soltaram outra tabela. Anteontem, né? Soltaram outra tabela, diminuindo a primeira tabela. O Temer ficou com medo dos caminhoneiros novamente e falou que aquela tabela de ontem já não valia mais. Ou seja, o povo tem que estar unido, não tem outro caminho. Se nós não estivermos unidos por algum sentido, não tem jeito. Se a gente ficar cada um olhando para o seu umbigo, cada um tirando proveito disso, daquilo, ou usando o sindicato de forma indevida para benefício próprio, não vai resolver.
Porque hoje a gente vê uma diretoria que passa na rua, se a gente marca um compromisso com qualquer um da diretoria às 15 horas no local e ele tem que passar pela rua, e se ele sair 5 para as 15, ele não vai chegar. Porque o servidor cobra, o servidor corre atrás, é isso, é aquilo, ô Tico, ô Chininho, ô Roberto, vamos resolver isso. Por exemplo, aqui o Roberto fala isso aqui, tem mais de anos que as professoras do ensino fundamental estão defasadas em 3% em relação às outras. Engraçado, a gente tem, acho que zero procura dessa gama de servidores em busca desse benefício. A gente vê eleição passar, vê eleição chegar e tudo mais, nem na época de eleição se é comentado esse tipo de situação. Tipo assim, vai resolver, não vai resolver. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que estar unido, o exemplo disso é os caminhoneiros. Pararam o Brasil, uma minoria. Você vê que não teve líder. Pareciam os líderes que assinou os acordos, que não deu certo, que voltou. Na verdade, era a força do povo que estava ali. A gente precisa desse povo agora para estar resolvendo essa questão. E o sindicato está lá aberto todo dia, todos os dias. Está aberto lá na sede, está aberto na rua, porque na rua também se faz política, se faz sindicato. Então nós temos que estar tomando muito cuidado com relação a essas coisas e estar cada vez mais agregando, em vez de tentar desagregar. Porque desagrega um, desagrega dois, desagrega três, com uma conversa, com uma coisa paralela, a gente tem que diferenciar as conversas, quando é em prol da coletividade, quando é em prol da pessoa. Não é, presidente? Elis, é isso assim, é isso mesmo. E o que a gente tem visto ao longo dos anos, às vezes a pessoa quer fazer aquele concurso mais fácil do mundo. Isso aí a gente vê, né, no dia a dia. Não, deixa eu fazer para isso aqui que depois eu resolvo o meu problema. Só que esse negócio de apostilamento, isso já acabou há muito tempo, hoje não existe mais não. Hoje, se você entrar no cargo menorzinho, você vai ficar nele ali até a aposentadoria. Ou para você melhorar, você vai ter que fazer um outro concurso para um cargo que paga aí melhor. E não tem como, o apostilamento hoje ele acabou e graças a Deus aí que ele acabou. E tem muitas pessoas que parece que estão frustradas para aquele concurso ali que fez, eu não sei. E hoje, para você fazer alguma coisa diferenciada, né, onde a procura é maior do que a oferta, você tem que qualificar, porque senão não vai ter como você tá recebendo mais. Porque se eu preciso contratar uma outra pessoa específica, às vezes para estar dividindo comigo aquilo que eu mesmo posso fazer, aí é isso. Ou eu crio essa condição para me fazer a diferença, ou então eu tenho que contentar com aquele concurso ali que eu fiz. Agora que realmente, né, mais uma vez a gente vai repetir aqui, que a receita é boa, mas só que graças a Deus existe ainda uma lei de responsabilidade fiscal no país que te dá um determinado espaço para você gastar. E olha que nós estamos ultrapassando ela. E quando eu falo que a receita ela é boa e eu tenho 54%, gente, o quanto esses valores não representam nesses 54%. Então é isso que nós temos que começar a ligar as coisas. Porque se eu começo a gastar mal, vai faltar para a saúde, vai faltar para a educação, vai faltar para pagar as férias prêmio, vai faltar para outras coisas. Eu vou atrás do diretor do sindicato. Outro dia teve um colega que me mostrou mais ou menos aí uns 50, 60 nomes, um grupo que eles criaram aí. Eu fiz um levantamento lá no sindicato, assim, não consegui pegar todos os nomes não. Mas dos nomes que estavam lá conversando, 2 eram sócios do sindicato. Como é que você pode cobrar de uma entidade sindical? Fofoca eu faço o tempo todo. Mas reconhecer a entidade, indo lá pagar para estar junto com eles, para a gente fazer... gente, pagar eu tô falando assim, porque eu entendo... Contribuir. Se nós tivéssemos 2.000 servidores associados ao Sindicom, hoje a mensalidade lá podia ser uns R$19. Mas nós não temos os 2.000 associados, não. Porque a gente já falou aqui que é 900. Mas que a gente tem 2.000 e tantos servidores cobrando ações de sindicato, aí isso nós temos. E são os que mais fazem infernia aí no meio da turma. Então é isso que tem que começar a mudar. Vamos
lutar coletivamente. Vamos para o grito dos excluídos, porque lá falta muita gente. Outro dia para trás aí nós fizemos um manifesto aí onde a gente podia falar de tudo. Eu entendi que, embora tinha muitas pessoas, porque foi muito bom, né? Teve até uma missa depois, mas eu entendo que poderia ser o triplo que tivesse ali, porque nós todos aí estamos sofrendo aí as consequências. E o grito dos excluídos nós já vamos começar a trabalhar para ter ele aí também para frente, junto com as entidades organizadas, junto com a própria igreja. Então vamos participar mais. Tipo, às vezes pegando um ganchinho da palavra surdo, uma coisa e outra, o que acontece? A gente às vezes vai no setor da prefeitura, que graças a Deus a gente é muito respeitado ainda, a gente conversando com aqueles servidores mais antigos, aqueles servidores mais antigos, de carreira, a gente vê a insatisfação de uns servidores com o outro, ainda vê aqueles antigos lá, que tá lá lutando, vem aquele lugar que era 5, 6 servidores, hoje tem 10, alguns setores, e aquela insatisfação um com o outro, que aí chega aqueles servidores, carro comissionado, puro, às vezes ganhando bem mais que aquele efetivo que está lá há 15, 16, 20 anos. Então aqueles servidores, às vezes a gente vai lá para ficar 10 minutos para resolver, você fica meia hora ele despejando, ele conversando, ele desabafando. Então a gente vê que realmente tem que ter um certo controle para que esses servidores fiquem até mais satisfeitos. Tá. Ô Chininha, realmente eu sofri isso aí na pele esses dias mesmo. Você até foi, vamos colocar aqui, vítima disso aí também. A historinha só básica aqui para vocês poderem estar entendendo. Eu recebo a hora extra, o outro é da jornada ampliada coordenação. Então, se teve a oportunidade de ouvir um falando que era para tirar a jornada ampliada e coordenação. E tivemos no meio desse pessoal também que está na coordenação e jornada ampliada, falando que as horas extras estão muito no município, tem que cortar. E tudo isso que nós acabamos de falar são pagos aí aos servidores de carreira. E cada um olhando só o seu lado, porque cada um olhando o seu lado. Esse quer que paga a comissão, quando não quer que pague a comissão, porque o outro já está recebendo. Então você fica... E não é por aí. Então vamos fazer aqui a leitura dos aniversariantes do dia 1º de junho até o dia 14. Elias. Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Parabéns a Camila Daniela Policarpo de Paula, 1 dos 6. Maria Aparecida de Paula, 1 dos 6. Rafael Moreira Damásio, 1 dos 6. Adilson José Cardoso, 2 dos 6. Gilberto Cláudio Ferreira Francisco, 2 dos 6. Luciana Nogueira Martins, 2 dos 6. Maria Isaura Visconde Ferreira, 2 dos 6. Rosinda Maria Cassino, 2 dos 6. Ruth Antônia Martins, 2 dos 6. Alexandre Pereira Tavares, 3 dos 6. Consuelo Ângeles dos Santos, 3 dos 6. Samir Ferreira de Souza, 4 dos 6. Dirlene Mendes Souza Lima, 5 dos 6. Nilda Bento Maia Chaves, 5 dos 6. Maria Souza Santos Cesário, 6 dos 6. Anderson Gomes de Araújo, 7 dos 6. Clícia Maria Mara Silva, 7 dos 6. Sebastião Paulino Sobrinho, 7 dos 6. Emerson Ronan Inácio, 8 dos 6. Alex Palmieri Marques, 10 dos 6. Marlene Assis Dias Maciel, 10 dos 6. Sebastião Ribeiro Filho, 10 dos 6. Valquíria Aparecida Martins, 10 dos 6. Gorete Tânia Sabará, 11 dos 6. Shirley Simeão Saião, 11 dos 6. Elias Messias de Souza, 12 dos 6. Laurinda Iva do Espírito Santo Agostinho, 12 dos 6. Luciana Dias Teixeira, 12 dos 6. Antônio José Rodrigues de Paula, 13 dos 6. Antônio Viana Amaral, 13 dos 6. Maria Cristina Cunha Matozinhos, 13 dos 6. Ricardo Luiz Passe Júnior, 13 dos 6. Celina Agostinho Gomes, 14 dos 6. Juliano Cândido Andrade, 14 dos 6. Sabrina Albuquerque Cordeiro, 14 dos 6. Parabéns a todos os aniversariantes e muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Eu gostaria aqui de estar cumprimentando também a Carla Soares, a
filha do Wilson Soares, irmã da Cláudia, o Dudu aí. Ela fez aniversário também no dia 2/6. Então, as nossas considerações, muitos anos de vida e saúde aí, não só os sócios diretos do sindicato, mas a Carla também, como ouvinte assídua do programa Sindicom. Ô Tico, nós já temos ali uns 2 minutinhos ali, e eu gostaria de colocar só sobre a fala do Chininho. Concordo plenamente com a fala que foi feita. Realmente essa insatisfação é muito grande aí no meio dos servidores. E o caminho que nós temos que buscar agora, na semana que vem, é exatamente aquilo que o sindicato já está fazendo, quer dizer, nós já estamos fazendo aí, tentando aí uma nova reunião com o nosso ordenador, com o nosso prefeito. Já enviamos até o ofício. Já foi enviado, inclusive, o ofício solicitando a marcação da reunião, para que a gente possa estar aí reavaliando aí alguns pontos, alguns itens aí que compõem aí a portaria 194, para que a gente possa resolver ou amenizar um pouco aí a situação dos servidores, principalmente aqueles que estavam aí com aquela expectativa, de estar recebendo suas férias prêmio para pagar uma dívida, para poder fazer uma modificação, uma reforma na casa, no banheiro, as suas todas. Então isso nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível e ao mesmo tempo também solicitar a administração que nos mostre aí vamos dizer, as economias efetivas com relação à receita corrente líquida, que serão feitas aí com relação à folha, que são exatamente onde precisa baixar, o gasto da prefeitura com o pessoal, para que a gente possa realmente verificar e poder repassar também aos nossos servidores e, consequentemente, também aos ouvintes, de uma maneira geral, como é que está a situação efetiva da prefeitura, o que se vislumbra aí um pouco para frente. E eu vou aproveitar a oportunidade também para parabenizar os nossos aniversariantes da semana, desde o mês, desejando a eles aí muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E quem sabe no ano que vem, se Deus quiser, a gente pode estar aqui de novo falando em nome de todos eles. E vou aqui mandar os meus abraços, Tico, que eu tenho nos cobrado e é fundamental que a gente mande. Então eu não vou esquecer aqui das minhas 3 novas paixões, que é o Enzo, a Mariana e a Larissa, que são meus 3 netinhos. Mandar um grande abraço também para minha filha Tatiana e Priscila. Mandar para a esposa Sheila, para a secretária Marlene e a Luzia. Mandar um grande abraço também para o Paulinho, e para os meus genros, para o Ney e o Ítalo. E agora mandar aqui um grande abraço também para o Zé Adão, para o Nadir, para o Nelito, o Tamiro, para o Caixinha. Mandar um grande abraço para o Raimundo Cordeiro, Geraldo Cordeiro, o Haroldo, o Gaúcho, o Carlinhos, o Zelebrinho, o Vicente, o Moisés, o Elvécio, o Deco, o Sérgio Nonô. Mandar um grande abraço também para o Brás Correia, para o João Paulo, para o Carlos Osório, para o Leco, para o Gaspar. Mandar um grande abraço também para o Pedro Carpinteiro. Mandar um grande abraço aqui para a nossa amiga Sibila, para o Pachedes. Mandar um grande abraço aqui também para o Tarcísio Lima, para o Apolinário, para o Valdir Quebra-Mola, para o Natinho, o Leandro, o Francisco, o Afonso, o Altair, o Paulinho, o Antonildes, o Cacá, o Guimê, o Nenego, o Milton Sabará, Zé Moura, Zé Agostinho, Cecília Moreira, a Dona Ercília também lá do bairro Jardim Profeta, para o Afonso e para o Luiz lá na Vila Cardoso, para o Chico Padre e para o Zé Fernandes e o Moacir Barbosa lá no Murtim, Um abraço aqui também para o seu Manuel Correia, para o Magno Evangelista, para o Pinheiro, o Baldock, o Enio Mamá, mandar um grande abraço para a Perpétua, O Sem Janta, Tico, está sempre nos ajudando aí, tem inclusive o convênio aí conosco. Enfim, para todos, vamos dizer assim, para o Ronaldo Fonseca, para os taxistas, para o Pete, e para o seu Raimundo também lá no Maranhão. E mandar um grande abraço também para a Celeste lá em Lafayette, que está sempre cobrando. E não podia esquecer que também da Maria do Caroço, Tico? Senão daqui a pouco ela está ligando para cá. E no mais... Dá um alô pro Castelo aí, ó. Aí o Castelo também, Castelo, todo mundo fala. Então nós estamos podendo mandar um grande abraço pro Castelo e desejar aí também, vamos dizer assim, um abraço aí para toda a população congonhense que tem nos permitido penetrar em seus lares através aí das ondas da Rádio Congonhas AM 1020. Tá, Roberto, eu tenho aqui as considerações aí pro senhor José Pinto, também convite assíduo do programa, a Noca, sua esposa e filhos ali do Barro Preto, o Sandoval, o senhor Emezinho, o Toninho, o Laércio, o Jorginho, a Célia e a Vera e a Lúcio, João Batista também, que é nosso sócio aí já aposentado, sou Dodô aí, pai do Luizão, Piauí, lá do Residencial, Cachorro, que sempre ouve aí o programa do Sindicom, lá Bar do Cachorro, conhecido lá em cima, todos vocês,
nosso abraço e um excelente final de semana. Não esquecendo também de cumprimentar o Zé Odés, né, lá da obra, e o Marcelo. Pois é, Tico, um grande abraço a esses servidores, esses colegas nossos, um grande amigo ao Chico lá do Sacramento do Verde, ao Dimas, pessoal lá da obra, todos que também têm dado muito apoio pra gente também, a todos os servidores aí que estão nos escutando. E não tem como não falar aqui do nosso amigo Castelo, porque cobrou nós foi muito tempo, então agora tem que lembrar dele tudo, porque ele tá aí direto ouvindo. Celso Boca Rica também, viu, Chininho? É. Marcelo Molevade, o Hilton Catarino, essa turma toda está sempre junto com nós. Candinho, a todos vocês, nosso abraço, um excelente final de semana. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos Ficam com permitir. Deus. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção.